Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Relevo continental. Agentes externos. As formas do relevo existem por causa de agentes internos e externos, que são fenômenos naturais aliados com a ação humana, modificando a paisagem. Os principais agentes internos são o vulcanismo e o tectonismo. Os principais agentes externos são a água, os ventos, as geleiras e as ações dos seres vivos. Mudanças no relevo continental. As mudanças no relevo continental são causadas por agentes modeladores internos e externos, como nós já vimos anteriormente e como já foi falado dos agentes internos no vídeo anterior. Essas mudanças são provocadas por agentes que provocam erosões, desagregam e decompõem as rochas e partes dos solos. O intemperismo, também conhecido como meteorização, é um conjunto de processos físicos, químicos ou biológicos que provocam a desagregação ou decomposição das rochas. O intemperismo pode ser físico, químico ou biológico. O intemperismo físico ocorre por causa das mudanças de temperatura e pressão. Os minerais que formam as rochas, em sua maioria, dilatam e contraem com as mudanças de temperatura. Esse processo de aumentar e encolher provoca rachaduras nas rochas e no solo. Intemperismo químico. O intemperismo químico está ligado às ações da água, da chuva, dos rios, lagos, mares e oceanos, cuja ação provoca a decomposição dos minerais ou das rochas, transformando em pequenas partículas. As reações químicas dissolvem as rochas e minerais, provocam processos como a oxidação. Intemperismo biológico. Vegetais, animais e seres humanos atuam sobre as rochas. Os vegetais com suas raízes, os animais através de ações como cavar, perfurar, e os seres humanos também com ações como cavar, perfurar, construir, etc. Águas correntes. Ao estudar o ciclo da água, vemos que ela tem 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Em todos os estados, ela contribui para as ações do intemperismo. A água é um dos principais agentes modeladores do relevo. Enxurradas e torrentes. As enxurradas são torrentes de água ou cursos de águas temporários causados pela chuva. As águas das chuvas causam as enxurradas e torrentes. A erosão pluvial é causada pela água das chuvas. Vossorocas, também conhecidas como bossoroca ou buracão, é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos de erosão causados pela água da chuva e intempéries em solos, onde a vegetação não protege mais o solo, que fica cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas. As vossorocas são grandes sulcos ou buracos no solo. Deslizamentos de terra. O grande deslocamento de porções dos solos e rochas, que é conhecido como deslizamento de terra, é provocado pelo excesso de chuvas, infiltração da água e escoamento da água superficial. Se tiverem construções nas áreas de encostas ou morros, os riscos são maiores. A retirada da cobertura vegetal contribui muito para o acontecimento dos deslizamentos de terra. Ação dos rios. Os rios também modelam o relevo por meio de suas correntezas, movimentos de marés. Eles causam erosão no seu curso principal e nas bordas dos rios. Se não tiver mata ciliar para proteger, a erosão é maior. A erosão fluvial é causada pelas águas dos rios. Desde a área da sua nascente, em áreas altas, como de planaltos ou montanhas, e todo o percurso que o rio segue, ele vai modelando o relevo ao longo do seu trajeto até a sua foz ou embocadura. Meandros. Meandros são curvas dos rios. Elas surgem pela acumulação e destruição causada pela força erosiva dos rios. Foz, delta e estuário. Foz é o local onde o rio deságua. Pode ser num lago, lagoa ou mar.
Delta e estuário são formatos ou tipos de foz. A foz estuário é o simples desaguamento do rio em um mar ou oceano através de apenas um canal, como a foz fosse uma extensão do próprio rio. A foz delta é quando o rio desemboca no mar ou oceano através de redes, quando há uma ramificação e o surgimento de vários canais a partir do mesmo rio em direção à foz. Nesse tipo de foz, as ramificações dos rios ajudam na formação de pequenas ilhas. Ação das águas oceânicas. Os mares e oceanos também modelam relevo. Por meio de suas correntezas, movimentos de marés, eles causam erosões. As falésias são um exemplo das ações dos mares e oceanos no litoral. Ação das geleiras. As geleiras causaram e causam modificações no relevo por sua ação física e química. Fiordes e morainas são exemplos do resultado da ação das geleiras. As morainas são um amontoado de pedras, rochas ou sedimentos que os glaciares transportam para as partes mais baixas. Ação dos ventos. Os ventos empurram partículas que modelam o relevo. As dunas são um exemplo do resultado da ação dos ventos. A erosão eólica é a ação física provocada pelos ventos modelando o relevo. Resumindo, o relevo é modelado por agentes internos e externos. Os agentes internos são vulcanismo e tectonismo, como nós vimos no vídeo anterior. Agentes externos são água, ventos, geleiras e seres vivos, incluindo aí vegetais, animais e seres humanos. Intemperismo é o conjunto de processos mecânicos, físicos, químicos ou biológicos que provocam a desagregação ou decomposição das rochas. A água é um dos principais elementos do intemperismo. A água corrente, por meio das chuvas, enxurradas, torrentes, correntezas, marés, são grandes exemplos da ação da água modelando o relevo. A erosão fluvial é causada pela água dos rios. A erosão pluvial é causada pela água das chuvas. As águas oceânicas modelam relevo e no litoral podem formar as falésias. As geleiras modelam relevo e formaram os fiordes e morainas. A erosão eólica é causada pelo vento. Ele pode formar dunas e formas diferentes no relevo. Chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Saudações geográficas e até a próxima!